Oi, gente, tudo bom? O tema da nossa aula hoje vai ser sobre aleitamento materno, tá? E a gente vai conseguir entender, né, algumas características dos leites, né, dos tipos de padrão dos leites, né, durante as fases dele na amamentação. Vamos entender um pouquinho sobre a pega, dentre outras coisas. Então vamos lá, né? Tem um estudo lá em 2003, feito por uma revista, que demonstrou o quê? Que o aleitamento materno é uma estratégia muito boa e ela tem um impacto muito positivo na redução da mortalidade infantil. Por quê? Porque com o aleitamento materno, o bebê, né, recebe as imunoglobulinas, quer dizer, recebe toda uma carga de imunidade da mãe, recebe tudo que é necessário, todo balanceado para nutrir, né, para sua nutrição. Então não tem nenhum problema e não tem nenhum perigo de ser desequilibrado, de ter muita gordura, de ter muito carboidrato, porque está tudo em equilíbrio, porque é produzido por nosso corpo. Então diminui algumas doenças, como a gente vai ver nas vantagens lá, dentre elas aquelas doenças diarreicas, e consequentemente diminui também a mortalidade infantil. Então a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, orienta que deve se manter o aleitamento materno exclusivo por pelo menos 6 meses. Então até os 6 meses de vida é recomendado que seja a nutrição do bebê excepcionalmente e exclusivamente de leite materno, tá? E, se possível, dar continuidade a esse aleitamento materno até os 2 anos de vida, tá? Só que aí não vai ser o aleitamento totalmente exclusivo, já vai ser introduzindo alguns outros tipos de alimentação, tá bom? Então a amamentação é uma questão muito importante, né? Principalmente assim nos primeiros anos de vida da criança, porque a criança tem necessidades, né, de nutrição, tem necessidades metabólicas, e que isso tudo tem que estar muito, mas muito bem equilibrado. E a amamentação tem, como falei já para vocês, né, que ser exclusiva até os 6 meses. Depois introduzir, sim, alguns outros alimentos, tá? De preferência que esses alimentos sejam naturais, que não sejam alimentos industrializados, né, nesse momento de introduzir, tá? E, se possível, até os 2 anos de vida manter o aleitamento materno. E quais as vantagens do aleitamento materno para a criança? Vamos falar primeiramente. É um alimento completo, então, como eu falei para vocês, é todo balanceado, com quantidade certa de proteínas, com quantidade certa de gordura, com a quantidade certa de carboidrato para cada fase, para cada momento que o bebê precisa. Com o aleitamento materno ocorre uma menor incidência de doenças diarreicas, de hipertensão futura, de obesidade infantil, de algumas alergias, que tem muitas crianças que são alérgicas a diversos tipos de leite, né? E alguns componentes do leite que no leite materno, na sua maioria, não possui, né? Infecções também diminuem, infecções respiratórias, consequentemente a morte infantil. Afunila, né, vamos dizer assim, intensifica esse vínculo, né, afetivo da mãe e do filho, aproxima a mãe do filho, o filho da mãe. Tem um efeito positivo na inteligência do bebê, ativa os reflexos do bebê, porque ele precisa de reflexo de sucção, reflexo de deglutição, de reflexo de busca, como a gente já tinha falado alguns deles. Também diminui a probabilidade de maus tratos, porque quando uma mãe consegue criar esse vínculo na amamentação com o bebê, a tendência é que ela seja mais dócil com a criança. Não é uma regra, mas diminui sim a possibilidade, a probabilidade de maus tratos. Em relação à mãe, né, quais as vantagens do aleitamento materno? Favorece a involução uterina, que seria isso, né? Quando acontece o parto, a cesárea, o útero, ele se expande. Então ele precisa fazer contrações para ele voltar ao seu tamanho normal. Ele fica muitas vezes maior. E aí o aleitamento ajuda nessa involução, né, nessa diminuição do útero, ajuda também na perda de peso, ajuda também naquela hemorragia que sempre vem depois do nascimento do bebê, né, pós-parto. Acaba que o aleitamento materno, se ele for exclusivo, né, se for só exclusivamente, se o bebê estiver amamentando exclusivamente no peito, e se for de livre demanda, o aleitamento materno produz sim um efeito
contraceptivo, então evita assim a gestação, diminui o aleitamento materno, diminui os riscos de câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio, além do que é o custo bem mais barato, né, gente? Então, nem se compara. Imagina aí, vocês pensarem que um bebê precisa de misturas para poder se alimentar quando não está sob aleitamento materno, não está na nutrição, não está, né, amamentando, não está mamando. Então é bem mais barato, claro, prático e limpo, né? E muito melhor para a mamãe, para a mãe, né? E para o bebê. Então, contraindicações da amamentação. HIV, se a mãe for soropositiva, então não. E se a mãe estiver tomando também algumas medicações, como fazendo quimioterapia, imunossupressoras, né? Antineoplásicas, imunossupressoras, radioterapia, algumas substâncias radioativas, tá? De lítio, com limitações temporárias. Então, se a mãe estiver impossibilitada mentalmente ou com algum outro tipo de limitação, pode ser até física, também é contraindicado. E com galactosemia, o que seria isso? É quando o bebê não tem a capacidade de quebrar a galactose que tá presente no leite da mãe. Então, aí se torna impossibilitado também a amamentação. E aí, aí eu tô falando da contraindicação, continuo falando, né? Porque o risco de transmissão do vírus pelo leite materno é alto. Então, quando a mãe é soropositiva, é contraindicado, porque o índice de transmissão é de 7 a 22%, é bem alto. E a transmissão ocorre tanto por mães que estão sintomáticas quanto as que estão assintomáticas. Né? Falei sobre o uso de medicamentos também, que é contraindicado, né? Quimioterapias, etc., radioterapia, aquela galactosemia que eu falei, né? Que não pode ingerir leite humano, porque não consegue fazer a quebra dessa lactose do leite humano. As contraindicações estão aqui. Interrupções temporárias, o que seria isso, né? Quando tem algum problema com a mama, então a mama pode ter uma rachadura, pode ter um comprometimento venoso, né, uma varicela, se a mãe tiver veias, né, aquelas veias aumentadas muito grandes antes do parto, ou até 2 dias depois, não pode, né, fazer com que a mãe amamente, porque a lesão adquire uma forma meio de crosta, essa varicela, então que é uma doença. Essa infecção herpética, que é quando a vesícula está localizada na pele da mama, então também tem que ser mantida se tiver a mama sadia. Se tiver uma mama comprometida também não tem como. Se tiver com consumo de droga, então tudo isso daí são interrupções que são temporárias. Existem contraindicações e existem interrupções temporárias. As interrupções temporárias é o que eu estou falando com vocês. Quando tem uma varicela, uma ferida na mama, quando tem uma infecção herpética, qualquer coisa, então tem o herpes na mama, não posso amamentar. Estou com uma infecção, uma varicela, feridinha ainda, as vesículas ainda estão na pele, ainda não estão criando crosta ainda, não pode amamentar. Tem que amamentar se tiver alguma mama sadia. Então, quando aquilo se curar e sarar, pode introduzir, voltar com o aleitamento materno. Se tiver algum tipo de droga que tem que ser tomada, né? Por determinado período, então interrompe também, acaba o leite, você ordenha, né, faz a ordenha do leite, o leite é desprezado, mas aí quando terminar de tomar a medicação que precisa, retorna de novo para o aleitamento, tá? E aí a gente vai falar dos tipos de aleitamento, né, aleitamento exclusivo, aleitamento materno exclusivo. A criança vai receber somente o leite da mãe, somente o leite materno direto da mama, ou pode ser ordenhado também. Ou leite humano de banco de leite, ou que seja, né? Sais de reidratação oral, suplementos, medicamentos. Aleitamento predominante. A criança recebe, além do leite materno, a água ou bebida à base de água. Então, água adocicada, chá, suco de frutas, fluidos rituais. Então, aleitamento exclusivo, só leite materno, com exceção, assim, pode dar xaropinho, pode dar alguns sais de hidratação, alguns suplementos minerais, fora isso, só o leite. Aleitamento materno predominante, a criança vai receber, além do leite, é isso que eu falei, a aguinha adocicada, chazinho, infusão. Aleitamento materno
a criança recebe leite, independentemente se recebe outros ou não alimentos, tá? Então vai chegar uma fase que ela vai estar recebendo leite, mas independentemente, a gente vai falar aleitamento materno, independentemente se ela recebe ou não outro alimento. Aleitamento materno complementado, a criança recebe, além do leite materno, alimento sólido ou semissólido, com finalidade de complementar e não de substituir, né? Nessa fase aí, a criança pode receber, além do leite, outro tipo de leite também, mas é considerado esse leite como um alimento complementar, tá? Então, é aleitamento materno complementado. E a gente vai ter também um aleitamento materno misto e parcial, que a criança recebe o leite materno e outros tipos de leite também, tá? Aí eu vou pausar aqui e continuo no próximo vídeo.